Fala, engenheiro! Seja muito bem-vindo à live de hoje. Estamos aqui em plena semana de estradas, né? A semana de estradas começou ontem já liberou a aula 1, né? Se você ainda não assistiu, corre lá. A gravação tá disponível, né? Quem tá aí nos nossos grupos recebeu o link, né? Lá no YouTube, lá também tem uma playlist lá da semana, né? Da semana de estradas, desse curso gratuito. Então, a aula 1 vai ficar disponível lá, juntamente com as próximas que vão liberando, né? Pessoal chegando aí, Bernaldo chegando, Gustavo, boa noite, né? Boa noite para quem vai chegando. Esse é o curso gratuito Semana de Estradas, né? Seu contrato de obra rentável em 2025. Né? E a gente está essa semana aí a todo vapor. Ontem já foi a aula 1, amanhã já libera a aula 2, os 4 pilares de uma obra rentável. O pessoal vai chegando aí. E na aula 1 a gente falou sobre a década de ouro no mercado de estradas, né? Então, a ideia dessa live, né, a gente ter aí uma interação, né, como a aula foi gravada, né, não dava para ter interação ali ao vivo, né? E aí a gente abre esse espaço agora, né, para o pessoal poder trazer dúvidas, né, comentários, né? Boa noite, Marcos Basso vem chegando aí. Então esse é o momento aí para gente ter interação, ter, né, dúvidas, né, que possa ter ficado lá com relação ao conteúdo, né? E a gente vai estar junto aí durante toda essa semana. Amanhã liberar a aula 2, né? Como eu falei, os 4 pilares de uma obra rentável. E depois, na quinta-feira, a gente já tem a última aula, que é o GPS para você lucrar com obras rentáveis. Né? Então, quando o pessoal vai chegando, né, vão separando dúvidas, comentários aí, pessoal, tá? Uma coisa que eu queria comentar, né? As pessoas sempre me procuram, né, dizendo que acham que é difícil entrar para a área de estradas. Né? A gente falou um pouco sobre isso, né? A área de estradas está mais perto do que a gente imagina, né? Sempre tem é, pessoas, né, nas próprias prefeituras, né, que cuidam de obras de sistema viário, de urbanização, né? Então a gente sempre tem essa atividade em cada município, né? O município, por menor que seja, sempre tem alguém ali que vai contratar, vai fiscalizar esse tipo de obras, né? Também a parte de loteamentos, né? A gente sempre tem muitos loteamentos aí espalhados aí pelo Brasil e nem sempre é uma empresa da cidade, né? Às vezes é uma empresa que vem de fora, né, para poder fazer essa obra. E lembrando também que envolve bastante gente, envolve a aprovação disso na prefeitura, envolve o projeto, né? E mesmo cidades pequenas, às vezes tem escritórios de projeto, né, que fazem projetos aí de loteamentos. A gente tem bastante gente aí espalhada pelo Brasil, né, que faz essa parte de projetos viários, né, tanto de rodovias quanto de loteamentos. E depois, quando chegam as obras, né, quando liberam ali a execução, né, geralmente tem empresas para fiscalizar, né, para gerenciar a obra, fiscalizar a obra também. Então, sempre tem algum envolvimento. E também, quando a gente tem pedreiras, às vezes até concreteiras, mas principalmente usinas de asfalto, né, eles também têm um setor lá que faz obras de pavimentação. Obras de pavimentação, obras de terraplenagem. E também temos pequenas empresas aí também espalhadas, né, pelo Brasil que fazem serviço de terraplenagem, serviço de drenagem, né, que prestam serviço, né, para essas loteadoras, para essas empreiteiras maiores. Então, se a gente buscar aí, a gente encontra várias oportunidades no mercado, né, várias empresas aí buscando profissionais, e a gente vê o quão difícil hoje encontrar um profissional qualificado, encontrar um profissional que tem essa vivência de obra, né, que tem um mínimo de conhecimento ali para poder encarar uma obra, né? Eu citei também, né, lá na faculdade a gente acaba tendo poucas matérias, né? Eu lembro que eu tive estradas e transportes, né, que eram 2 professores, um ano só, acho que no terceiro ano, se não me engano, e a gente aprendeu um pouquinho sobre orçamento também, que é bem genérico, né? Então não tem muita coisa que a gente acaba aprendendo na faculdade para depois atuar em estradas, né? Então eu fiz lá, né, no caso, projeto lá de uma rodovia, fiz um cálculo lá de dimensionamento, a gente estudou um pouco mais sobre tráfego também. Mas depois na prática, você acaba usando outras coisas, né? Você acaba precisando falar sobre índices, né? Empolamento, densidade de material e os cálculos, né? Aqueles cálculos básicos lá de volume, né? Área, volume que a gente usa o tempo todo, né? E também não só na parte do engenheiro, né? Na parte técnica, também no restante da cadeia a gente tem
dificuldade também de formar mão de obra, né? E isso que o ideal é que se faça, né, nas empresas, se faça uma escolinha, né? A gente sabe, operador, por exemplo, operador, né, geralmente faz aquele curso lá no SESI da vida lá, né, para poder ter aquele certificado, né? O cara é habilitado, tem o curso, né? Isso aí é o básico, é o pré-requisito básico, né? Mas o ideal é que as empresas sempre vão dando oportunidade, né? O cara entra ali, vai para pra um trator agrícola, para um rolo, vai indo para os equipamentos mais simples, depois vai tendo oportunidade, né, de ir subindo de carreira, né, vamos dizer assim, e pegando máquinas já mais complicadas, né, máquinas maiores, né, até o cara, né, se tornar um patroleiro, um operador de escavadeira, fresadora, vibroacabadora, né, equipamentos mais complicados. Então é uma prática comum, né, que a gente vê no mercado e que também é bem efetiva, né, de você formar o pessoal ali dentro. Você formar o profissional uma das vantagens que a gente tem, lógico, é mais barato você treinar, né, lógico, fazer esse treinamento oficial e depois ir dando oportunidade ali para melhorias, né, para o cara ir galgando ali os degraus. O melhor da parte financeira, né, é mais barato, né, mais econômico. Principalmente você treina da maneira que você quer, né? Você tira os vícios ali. É igual aprender a dirigir, né? Cada um já vai, a primeira vez que pega, vai tendo vícios ali, vai aprendendo, às vezes, de alguma forma que não é a melhor. Então, você fazendo esses treinamentos lá dentro da obra, né, internos, você consegue já ir treinando da maneira que você quer, da maneira que você acha que é mais efetivo, né? Vamos dizer assim. E aí também isso a gente pode imaginar também para outras áreas, né? Hoje a gente vê aí, tá todo mundo atrás de sala técnica, né? O técnico lá para fazer os acompanhamentos, né? Para fazer as medições das obras, né? Que eu digo que é o nosso braço direito, né? Inclusive eu comecei pela sala técnica, né? Eu contei um pouquinho da minha história ali. Eu comecei lá na equipe de massa, depois fui para a sala técnica. E hoje a gente vê essa dificuldade, né? Eu tenho, sei lá, umas 4 oportunidades aqui que estão atrás de mim para ver se consegue currículos aí de sala técnica. Mas como é que é a melhor maneira também de você criar sua sala técnica? Tem que pegar aqueles apontadores de obra, né? Aqueles caras mais espertos, né? Que estão ali apropriando e vai dando oportunidade para ele ir aprendendo, né? E vendo sempre enxergar um pouco além, enxergar essa oportunidade, né? E aos poucos ele vai passando para ser um administrativo de obra, um almoxarife, algumas funções que ele vai mexendo com mais coisa, ele vai expandindo um pouco ali seus conhecimentos e ele vai também mostrando interesse para a empresa, e a empresa, né, é uma via dupla, né? A empresa tem que se mostrar, né, que é boa para o funcionário, e o funcionário também que ele é bom para a empresa. Isso em qualquer área, mas principalmente nessa parte de treinamento, nessa parte de formação dessa mão de obra. Ao longo da minha carreira aí, muitos apontadores a gente conseguiu aí, né, dando oportunidade, eles irem subindo, né? E depois o próximo passo já é ele já passar para a área técnica, né? Já ajudar ali com apropriação, com lançamento ali das informações que vêm do campo, croquis, né? Fazer croquis para ilustrar ali as informações do campo. Então, é o próximo passo, né? Então, hoje a gente tem essa dificuldade aí principalmente de sala técnica, né, que parece que é a mosca branca, mas às vezes eles estão ali próximos da gente, nosso futuro sala técnica. Lógico, não é uma coisa rápida, né, coisa de alguns meses, né? Se começa a obra, o cara apontador ele já vai terminar ali já num nível muito melhor. Isso tudo leva tempo, né? Por isso, tudo a gente precisa de pensar em curto, médio e longo prazo, né? Então, a formação de uma equipe, a gente falou um pouquinho aqui dos operadores, né? E depois já falando também da parte técnica, da parte administrativa, tudo isso tem que ser um plano de longo prazo, né? A gente sabe que é difícil às vezes tem muita obra, acaba inchando, né, a estrutura, tendo aquele monte de gente, um monte de obra, depois ao longo do tempo enxuga um pouco, né? E essa época de enxugar, né, essa época de vacas magras, vamos dizer assim, já é a época mais desafiadora para essa equipe, né, para essa formação de equipe. E principalmente é a hora, né, que a gente é mais valorizado, porque assim quem mostra que tem valor para a empresa, né, que consegue trazer os resultados para a empresa, nessas horas eles fazem de tudo para segurar, né?
Nessas horas eles evitam dispensar quem eles enxergam mais valor, né? Aqueles que são dispensáveis, aqueles que estão lá parece que só fazendo número, esses infelizmente são os que saem na primeira época de vacas magras, né, que aparece. Então por isso, né, que é o foco até dessa semana, é o foco aqui do meu perfil, do meu trabalho, da gente encontrar as oportunidades, né, as oportunidades de melhorias, né. Ó, Eliseu, boa noite pessoal que vai chegando aí, né, então aqui na semana de Estradas, né, a gente está hoje na live de Tira Dúvidas, né, você pode trazer dúvidas aí sobre a aula, onde a gente teve a aula 1, a década de ouro no mercado de estradas. Amanhã a gente já vai ter a aula 2, né, já vai ser liberada a aula 2, os 4 pilares de uma obra rentável, e na quinta-feira já libera a última aula, a aula 3, o GPS para você lucrar com obras rentáveis. Então esse é o espaço agora de interação, espaço para você poder trazer dúvidas, comentários, né, sobre a aula de ontem, né, e a gente vai estar acompanhando aí essa semana. A gente tocou num ponto agora, né, estava falando sobre formação de equipe e sobre a gente ser valorizado e a gente mostrar a que a gente veio, né. Eu costumo dizer que a obra não precisa da gente, né, o encarregado está lá, os operadores estão lá, eles tocam a obra vai sair, né? Mas a que custo, a que prazo, né? Com qual performance essa obra, né? Como essa obra vai performar. Então, somos chamados aí o tempo todo a gente fazer uma melhor gestão nesse contrato. E a gente tendo obras rentáveis, né, a gente tornar o contrato uma obra rentável, a gente vai poder ser valorizado por isso, né? Não adianta nada a gente querer ser valorizado, querer passar o tempo ali, com o passar do tempo da obra ali, a gente galgar as escadas ali dentro da hierarquia da empresa, por exemplo, mas se a gente não está tornando as nossas obras rentáveis, então a gente não está atingindo esses objetivos, né? Esses objetivos que são esperados aí de todo gestor, né? Quem tá tocando uma obra precisa, né, ter senso de dono, precisa realmente saber que a obra é sua, né? Primeiro sua para depois ser da empresa. Então você tem que, né, agarrar ali com unhas e dentes e buscar essas melhorias, né? Buscar aonde nesse contrato a gente consegue algum tipo de economia ou algum tipo de melhoria, sempre pensando realmente na qualidade, na lucratividade, né? Quando a gente fala em economia, não é você ir lá reduzir espessura, deixar algo sem fazer, que a gente sabe depois o BO que dá isso daí. A gente não está falando para fazer nada fora do contrato, tá? Não é para enganar ninguém, muito pelo contrário. Dentro ali do que a gente tem para economizar na obra, a gente encontra melhorias de custo, melhorias de perda de material. Tá? Perda de material é um ponto importantíssimo, né? A gente sabe, quando vai fazer base, por exemplo, né? A topografia loca ali as estacas, né? Loca as estacas e ela não pode colocar a estaca exatamente ali no bordo, né? Porque se ela colocar exatamente no bordo, a hora que o patroleiro passar, né? Espalhando material, acertando ali, ele vai derrubar essa estaca. Então ela tem sempre um recuo, né? A topografia marca aí com esse recuo, mas a gente não pode também chegar com o material ali. Então aí, infelizmente, é um ponto aí que é ainda muito artesanal na nossa área, né? Lógico, tem obras aí que trabalham às vezes com equipamentos, lá com GPS, com uma coisa assim, para ter um controle melhor. Mas a gente vê muito comum aí nas obras, esse é um ponto até, né, que a gente não comentou na aula, mas já vou deixar aqui, é um dos pontos principais aí de perda de material, nessas dimensões, tá? Então, às vezes a gente chega lá, a base, vamos dizer, descendo lá com o escalonamento é para chegar em 9,80, por exemplo. E aí, a hora que você chega lá para medir, você encontra às vezes larguras a mais, 5, 10, 20 centímetros a mais, às vezes até mais, às vezes até 30 centímetros lá sendo desperdiçado, né? Sendo além do projeto, né? E esse custo a mais de material acaba impactando um pouco na produção, né? Porque você está espalhando mais material, mas principalmente no custo do material, né? A produção vai até ser meio parecida, né? Você gastando um pouquinho a mais ou a menos, mas o custo de material vai lá para cima. Então, o que você conseguir pegar aí de erro e você trouxer ele o mais próximo possível ali para dentro do projeto, para dentro do esperado ali para execução do projeto e também para a medição,
isso aí vai direto para o lucro, né? Então, se você está encontrando aí, de repente, 2%, 3% aí, é 3% direto que vai lá para o lucro da obra, né? Nesse exemplo da base, por exemplo. Tá? Então tem muitos detalhes assim de execução que a gente tem que ir vendo no dia a dia, né? Eu falei também hoje, quem está aí no grupo do WhatsApp, né, a gente falou um pouquinho sobre escavadeira, sobre produtividade, né, de acompanhamento, né, de produtividade, o quanto a escavadeira está disponível, né, que uma coisa é ela estar disponível, ela ter disponibilidade. E aí a gente pode ir atrás, né, se ela está tendo muita manutenção, se ela está quebrando, né, às vezes tá, tá tendo muita quebra e ela está ficando muito pouco tempo disponível. E aí, pensando aqui, imaginando o que é o custo desse equipamento parado. Não é aquela hora trabalhada lá que a gente paga internamente, né? Então não é o quanto você vai deixar de pagar no custo interno, né? Na apropriação do custo. Mas exatamente o serviço que você deixa de fazer, né? Isso não tem preço. A produção que você não fez por causa de um equipamento quebrado, ela é um número muito maior, né? É um número enorme, né? Perto desse custo do equipamento. E algo que não volta, né? Algo que não volta. Por quê? Nem sempre você consegue tirar essa diferença para trás. E às vezes, vamos imaginar uma situação bem simplificada aqui, né? Que a obra é reta aqui e tal, eu tenho um equipamento aqui, depois eu tenho que terminar com ele lá. De repente eu ponho um outro equipamento e eu faço, dobro o tempo, né? Numa maneira bem simplificada, dobrando o equipamento eu dobro o tempo. Mas aí, para eu recuperar isso, essa seria uma forma de recuperar, né? Se eu consigo colocar um outro equipamento, por exemplo, eu estou tendo um dobro de custo, né? Então eu acabo atingindo o cronograma, atendendo lá o meu planejamento, mas eu acabo não recuperando isso com relação a custo, né? Então é bem complicado tudo isso que vai acontecendo, que vai prejudicando a nossa produtividade. Uma outra coisa que eu queria comentar, bom, mais gente chegando, Alcântara chegando, boa noite, né, pessoal que está chegando aí, estamos em plena semana de estradas, é um curso gratuito de semana de estradas. Ontem a gente liberou a aula 1, né, a década de ouro do mercado de estradas. Amanhã já libera a aula 2, os 4 pilares de uma obra rentável, e depois na quinta-feira a gente já vai ter a terceira aula, a liberação da terceira aula, onde eu vou te mostrar o GPS para você lucrar com obras rentáveis, tá? Então fique conosco aí essa semana, já vai assistindo as aulas não ficam disponíveis por muito tempo, mas a gente vai ter uma semana intensa aqui de conteúdos, né? Antônio também chegando, boa noite, boa noite. Então, aí uma coisa que eu queria só fazer uma soma, né? Vocês viram aqueles exemplos, né? Alguns exemplos, né, que eu dei lá de obras, né, de investimentos aí para esse ano. Eu tomei a liberdade aqui de somar, né, só para a gente ter uma ideia. O que está lá como DR de São Paulo, né, Secretaria de Logística e Transportes lá, a gente tem duplicações, melhorias, vicinais, tem alguma coisa que vai ser investida também no contorno da Tamoios. Então, assim, 4 bilhões, 4,3 bilhões. O DINIT estava lá 12,6 bilhões, né, em obras espalhadas aí pelo Brasil. Prefeitura de São Paulo, 3,8 bilhões. Então, um investimento altíssimo, né? Na parte de transporte, você sabe que uma parte ali eletrificação de ônibus, VLT, hidrovia, né? Algo que não é tão direto assim ligado a obras, mas tem muita ciclovia, infraestrutura viária, corredores de ônibus, melhorias ali em semáforos e no sistema viário, sinalização, tudo mais. Então tem bastante investimento aí, né? Para uma prefeitura, né, como São Paulo é muito grande, então 3,8 bi. O DR do Paraná, né, na verdade não é tudo DR, porque tem também inclui vias urbanas. Eu falei esses dias numa live, acho que no último giro que a gente fez, se eu não me engano, que desses investimentos do DR do Paraná, eles querem zerar, né, as ruas em terra, né, ruas em terra dentro dos municípios. Então também faz parte dessa verba, mas mesmo assim é 2,1 bilhão, né? A gente perde um pouquinho da noção de dinheiro, que a gente começa a falar só em números altos, em milhões, né? De qualquer forma, 2,1 bilhões é investimento alto, né? E lá, metade disso, né, também 1,2 bilhões lá para a reconstrução do Rio Grande do Sul, de algumas obras, né, e algumas pontes também. Então, só somando esses 5 exemplos, né, 5 exemplos, então um total de 34 bilhões de investimentos de obras aí para 2025, né, fora o que está espalhado por aí. Hoje a gente compartilhou nos stories algumas obras, né,
lá no Nordeste também, muita obra surgindo, né? Obras espalhadas pelo Brasil. Por quê? Porque a gente tem essa carência de infraestrutura, né? A gente tem uma carência grande de infraestrutura e o país já sente com isso, né? Ele sente que ele precisa diminuir esse custo de logística e transporte, ele precisa ser mais eficiente, né? A gente ouve também dizer que o agro é líder, né? Líder mundial aí da porteira para dentro da fazenda, mas para porteira para fora é muito ineficiente. Então por isso estão se intensificando aí investimentos em rodovias, infraestrutura, em ferrovias também, hidrovias. A gente tem algumas tendências aí de ampliar, né, a parte de hidrovias, que é muito pouco utilizada no Brasil, né? A gente torce aí para poder aumentar um pouco essa oferta aí de transporte num modal diferente, né? Mas principalmente o nosso modal é muito voltado para rodovias, né? Um percentual muito grande aí com rodovias, né? Tudo no lombo de caminhão, né? Então por isso a gente precisa investir, a gente precisa melhorar essas vias nossas, né? Esse escoamento, né? E aí também, dei outros exemplos também, a gente falou de ferrovias, né? O Plano Nacional de Ferrovias, que já é coisa para longo prazo, né? 100 bilhões que estão falando lá não é para 2025 nem nos próximos 5 anos. Isso aí é para concessões ou para obras, né, de ampliações, mas na parte de ferrovias a maioria são concessões, então vamos dizer que seja 30 anos aí. Concessões federais também, esses 161 bi aí que foi divulgado, também algumas são repactuações, né? A gente sabe, infelizmente, tiveram contratos que foram desequilibrados por vários motivos, né? Não foram sustentáveis, né, economicamente. Então tem algumas dessas repactuações e vários outros surgindo, né? Então isso também é ao longo, geralmente, de 30 anos, né? Concessões lá no Rio Grande do Sul também, 6,7 bi, não é 6,7 bi em 2025 nem em 2026, isso é ao longo das concessões, né? Mas assim, tomando meu tererê, quem toma tererê aí? Quem é do Paraná, quem é do Mato Grosso do Sul, sei que toma, Mato Grosso, né? Pessoal aí é fã de tererê. Aprendi a tomar lá no Paraná e depois minhas passagens pelo Mato Grosso do Sul também, o pessoal toma direto, né? Você chega nos órgãos lá, tem a garrafinha de café e a garrafinha de água gelada, né? Se tem alguém aí do Mato Grosso do Sul aí, Goiás, não sei se Goiás toma tererê, não sei, se tiver alguém de Goiás aí que quiser comentar, a gente agradece para aprender, né? Como é legal essa riqueza cultural, né? Essa riqueza que a gente tem nas diferentes regiões, né, do nosso país aí. Quem já fez obras em outros estados aí, às vezes pega esse choque, né, esse choque cultural, essas diferenças culturais, eu acho bem bacana, né? Mais gente chegando, né? Fernando, Jaque, acho que é Jaque, chegando, boa noite. A gente está aqui em plena semana de estradas, né? O nosso curso gratuito, uma semana intensa aqui. Ontem já liberou a aula 1, né? E a gente falou sobre a década de ouro do mercado de estradas. Amanhã já tem a aula 2, onde eu vou te ensinar os 4 pilares de uma obra rentável. E depois na quinta-feira a gente vai ter eu vou te dar o GPS, né, para você lucrar com obras rentáveis. A gente estava falando aqui, né, sobre os investimentos aí que estão chegando, o mercado bem agitado, né? E eu peguei um dado aqui, a gente até compartilhou nos stories aí esses dias, a CCR divulgou um pouco mais de detalhes da Rota Sorocabana, né? A Rota Sorocabana eu costumo dizer que é a continuação da Via Oeste, né? Concessionária que eu trabalhei lá no início, lá no comecinho da concessão. Você vê que faz tempo, né? Os cabelos brancos aqui não deixam mentir. Mas lá a Via Oeste termina, né, agora, esse ano. E aí abriu praticamente em 2 concessões, mas com uma malha um pouco maior, né? Se você quiser mais detalhes disso daí, a gente publicou alguns vídeos, a gente colocou alguns vídeos tanto sobre a Rota Sorocabana aqui, quanto a Nova Raposo, né? A Rota Sorocabana foi vencida aí pela CCR, né, que hoje opera a Via Oeste, e se eu não me engano o Grupo Eco, né, que ganhou a Nova Raposo. Então, falando aí da Rota Sorocabana, ela tem os próximos 9 anos aí, eles vão investir 77% aí do CAPEX, né, dos investimentos em melhorias, duplicações. Então, aqueles 8,7 bilhões, né, que tem de investimentos em obras, 77% deles vão ser distribuídos aí até o ano 9. Né? Então, as duplicações que tem ali em Salto Pirapora, duplicação aqui em Piedade também, faixas adicionais, né? Uma boa parte aí desses investimentos, a grande maioria
vão ser nos primeiros 9 anos. E fazendo uma conta aqui, uma conta bem simplificada, né, da 6,7 bi até 2033. Então, se você dividir igual por ano, igual às vezes a gente divide cronograma, né, pega o cronograma da obra, divide só linear ali, fazendo essa conta linear, dá aproximadamente 770 bilhões por ano. Tá? Isso a I0, né, o I0 do contrato deles é março de 24, se eu não estou enganado. Então, assim, só nessa concessão, nessa concessionária, né, uma pequena concessionária aqui, né, dentro do estado de São Paulo, aqui próximo, passando por Sorocaba, aqui que é a minha cidade, a gente já vai ter lá, não dá 1 bilhão, mas, né, reajustando aí vai chegar talvez perto de uns 800 e pouco milhões de reais aí por ano, nesses próximos 9 anos. Então a gente vê a capacidade que as concessionárias têm, né, a capacidade que esses leilões de concessão que estão chegando aí em diversos estados e a nível federal também, eles têm de injetar dinheiro nas obras, né, injetar investimentos aí, recursos para a gente realmente transformar essa infraestrutura do país. Né? Eu fico muito feliz, muito satisfeito cada vez que eu passo numa obra, né, que eu tive a graça de trabalhar, tive aí a alegria de trabalhar, e a gente vê a obra hoje, né, tudo transformado, a gente vê aquela pista duplicada, né, as pessoas indo e vindo, caminhões passando, né, o tráfego fluindo ali de uma maneira muito mais segura, muito mais barata também. Você sabe que no fim do dia a gente precisa de duas coisas, né? Eu acho que todo caminhoneiro precisa, né, nas rodovias, e a gente também como usuário, né? A gente precisa voltar para casa, né? A gente precisa chegar, né, no nosso destino com segurança, né? E a gente precisa também exercer a nossa atividade, ganhar o nosso dinheiro, né? Sustentar aí a nossa família. Então eu vejo muito isso, isso muito claro aí quando a gente faz as nossas obras, principalmente obras de duplicação, né? Eu sou muito entusiasta aí, tanto de concessões quanto obras de duplicação. Acho que quem me acompanha aí percebe, né? A gente vê o quanto é mais seguro, né? Infelizmente a gente ainda tem muita rodovia de pista simples, a gente até abordou isso, a gente mostrou lá pesquisa CNT, a gente tem muita pista simples espalhada pelo Brasil. A gente sabe que uma colisão de frente, né, é muito difícil aí de que não tenha óbitos, né, de não ser um acidente bem grave. Então, quando a gente consegue ter uma pista duplicada, a gente já consegue ganhar muito mais segurança e também escoa muito melhor isso que tem que transportar, né, isso que tem que passar pelas rodovias, né. Mas gente chegando aí, Engenheira Nutella chegando, Edilson Amorim, Marcelo, muito boa noite, né? Estamos aqui na nossa live, né? Vocês podem trazer dúvidas aí, comentários, né, sobre a nossa aula de ontem, né? A aula foi bastante produtiva, a gente viu, porque eu acredito, né, que estamos vivendo a década de ouro no mercado de estradas, né? Quanta demanda a gente tem, e a gente estava falando aqui também sobre os desafios, né, que a gente tem, a dificuldade que a gente tem para formar equipe, né, para treinar mão de obra, né, que o principal é a gente tá sempre treinando, sempre pensando na próxima obra, né. Uma coisa que eu sempre dou de exemplo, né, sempre cito, as empresas chegam numa obra, numa cidade, elas buscam mão de obra local, elas buscam um custo mais barato, mas elas buscam também começar uma formação. E assim a gente vê, né, eu passei por isso também, quando eu entrei aqui na concessionária, no comecinho também, eu era um cara da cidade que trabalhava no escritório de engenharia, um técnico, né, que estava fazendo faculdade, depois tive que parar a faculdade, é uma história longa, não tinha grana, né? Mas enfim, aí eu peguei e entrei, eu era uma mão de obra barata e ao mesmo tempo eu era uma promessa, tanto para mim quanto para a empresa. E depois eu fui aprendendo, fui passando, né? Depois eu fui lá fiscalizar terraplanagem, drenagem, né? Fui para outras obras que não era massa, né, que não era fresagem, aplicação de massa, depois passei para sala técnica e fui galgando, né, depois quando fui para pavimentadora, fui coordenar, depois acabei me formando e fui sempre formando equipe, né. Então esse é uma dica que eu deixo para vocês: sempre seja formador de equipe, formador de opinião também, né. A gente às vezes tem medo, tem receio de dar a nossa opinião, de falar as coisas que a gente pensa. A gente tem que ser sincero e direto nas coisas, né? Não pode ter muitas meias palavras, não. Lógico, aí a gente avalia ambiente, né? Ambiente por ambiente, às vezes a conversa tem que ser mais formal, mais informal, não estou falando isso.
Mas estou falando da gente ser verdadeiro, né? Da gente ter um posicionamento, né? E assim, é importantíssimo a gente estar sempre formando, né? A gente falou sobre operador, né? Aquele cara que às vezes tem habilitação e daí quer aprender na máquina. E aí a empresa tem como colocar o cara ali para fazer um treinamento, né? Lógico, qualquer treinamento, eu citei também no começo da live, né? Se você chegou agora, né? Depois vai ficar gravado, vai ficar essa gravação, depois pode retomar. A gente falou lá sobre treinamento, né? E eu dei um exemplo, né? De pessoal que entra numa máquina e às vezes a gente quer ter um futuro operador de escavadeira, um futuro patroleiro, um futuro encarregado. E esses caras, ontem eles estiveram ali sentados ali atrás, né? E a gente também, né? Eu hoje sou engenheiro, né? E antigamente eu era técnico em edificações e eu estava lá atrás. Comecei lá na equipe de massa. Então a gente sempre tem um próximo passo. E mostrem esse próximo passo, né? Mostrem esses próximos passos, criem essa política nas obras da gente formar equipe, né? Aquelas pessoas que são formadas dentro da equipe, elas vestem muito mais a camisa, né? Elas acreditam nesse projeto, que é um projeto de vida para eles e para a empresa, né? Então, é fundamental isso. Aí aquele carinha às vezes entra, aí vai para um rolo, vai para um trator agrícola, que é um pouco mais simples, e depois ao longo do tempo ele vai crescendo, ele pode tendo oportunidades, né, para ir crescendo e aprendendo uma outra máquina. Então isso tudo tem que ser formal, né? Lógico, o treinamento tem que ter começo, meio e fim, né? Tem que estar no papel, né? Infelizmente a gente tem muita, posso dizer, até muita insegurança jurídica, muitas travas aí nas nossas leis trabalhistas, e às vezes a gente quer ajudar, né? E às vezes vai fazer um treinamento, e se isso não está documentado, depois pode dar algum problema para a empresa. Então sempre, né? Sempre busquem as regras, busquem a orientação, né? Faz um papel ali que está em treinamento e cuide principalmente da parte de segurança, né? Ninguém é para ficar mexendo com máquina, ou até pessoal, né, técnico, falei de apontador ali, o cara não está na máquina, mas ele tem que ter toda a orientação de segurança, né? Então, se o braço direito do engenheiro é a sala técnica, né, como eu comentei aqui, o braço esquerdo é o técnico segurança, né? É o encarregado. Encarregado acho que é o filho, então, né? Mas é isso aí. Então, na verdade, são esses três, né? O encarregado, quem está cuidando da produção, quem está tocando as coisas ali, né? O engenheiro é o maestro, né, que está por trás, mas quem leva a equipe, quem cuida da equipe ali no dia a dia é o encarregado. Então, essa é a figura principal, né? É o cara mais importante ali da frente de serviço. Ali no braço direito tem o sala técnica, né, que é o cara que vai estar ajudando ali a colher essas informações, a chegar, propor essas melhorias, fazer as medições, e também não deixando de lado ali a parte de segurança, né, o técnico de segurança. Tudo que vai ser feito na obra tem que ser com a máxima segurança, né, para evitar aí problemas, aí fatalidades, né, acidentes de trabalho. Então ninguém quer, né, ficar correndo riscos aí por causa de coisas que podem ser evitadas, né. Então, essas coisas do dia a dia, né, de obra que a gente às vezes aprende com o tempo, né? Às vezes a gente, essa vivência, né, a gente, infelizmente, a gente não tem nem como aprender isso na faculdade, né? Nem que na faculdade eles quisessem passar, né? Não aqui fazendo uma crítica ao ensino ou algo assim, que às vezes a gente fala que você não aprendeu na faculdade, tem gente que se ofende, né? Mas não tem como, né? Como é que você vai aprender na faculdade coisas do dia a dia de obra, nem só de pavimentação, de terraplenagem, né? De qualquer área, né? Você pode trabalhar com tubulações hidráulicas, né? Com projeto hidráulico, execução de hidráulica. Às vezes você vai encontrar situações existentes ali que você vai ter que fazer uma adaptação, né? Eu estive vendo recentemente numa obra lá em Ribeirão Preto, tem estão mexendo lá na drenagem lá de uma rua, tem um canal, né, um canalzinho de pedra, cara. Debaixo da calçada tem um canal de pedra, né? Vou ver se eu coloco algumas fotos aqui para ilustrar isso, para mostrar isso. É um canal que corre lá por baixo da calçada, né? Então, um parede de pedra argamassada, né? Então, tem muita coisa que os livros não contam, né? Muitas coisas que o planejamento nosso não contempla, né? Se não tem um bom mapeamento, se não tem as informações disso, como é que isso vai estar previsto no projeto? Como é que isso vai estar previsto na execução? Tem muita coisa que a gente acha enterrada ali, né? Tem muita coisa que a gente só vê a hora que chega, a hora que abre o buraco, né? Então,
coisas do dia a dia, né? E aí, quando eu fui vendo, né, no meu dia a dia, essas coisas que a faculdade não me preparou, né, esses detalhes que eu tinha que lidar, né, porque eu costumo dizer que tudo é muito dinâmico, né, a gente não está dentro de uma fábrica passando uma esteira, a gente vai colocando, ó, vou colocar essa peça, e o outro lá vai colocar outra peça. Não, cada hora é uma coisa diferente, né, é uma coisa dinâmica, né. E algo que o pessoal também me pergunta sempre é sobre os métodos executivos, né? Sobre o que a gente precisa saber, o que a gente precisa aprender também, né? Voltando lá nos ensinamentos da faculdade também. O máximo, acho que teve tempo ali da gente aprender, foi algo também sobre terraplenagem, sobre volumes ali de corte e aterro, esse tipo de coisa. Porque a gente estava aprendendo lá projeto geométrico, diagrama de Bruchner, aquelas coisas. Mas depois no dia a dia tem muito detalhe, coisa de execução. E, então assim, aqui a gente tenta passar e amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quando a gente falar lá dos pilares, a gente vai entrar em alguns detalhes também de execução, que são importantes, né? Mas eu costumo dizer que a gente, na área de infraestrutura, na área de pavimentação, a gente tem muito menos métodos executivos, muito menos itens na planilha, né? Uma planilha de medição, às vezes tem uma página, tem 2, 3, 4 páginas. São poucos itens, né? Quando você pega uma obra civil, uma obra de edificações, tem aquele monte de item, aquele monte de coisa que você tem que saber, fundação, aí você ergue a parede, tem vários métodos para fazer, para reboco, para argamassa, para revestimento, para acabamento, tem um monte de coisa. E aí, lógico, tudo tem os seus detalhes, tudo tem a sua ciência, a sua engenharia por trás, mas dentro da nossa área são muito menos itens. Então, são menos coisas assim para a gente cuidar, para a gente aprender. Então, a gente consegue também se aprofundar mais nesses métodos executivos. Então, basicamente, cortes, aterros, né? Terraplenagem, uma terraplenagem bem feita, muito bem acompanhada, né? Depois você vai para o pavimento, simplificando, tá? Uma forma bem simples, subbase, base e as capas, né? Quando tem várias capas. E a parte de drenagem, canaletas, gramas ali, meio fio passeio, esse tipo de coisa, né? Então, assim, tudo tem seus detalhes, tudo tem as nuances, né? Mas, assim, os métodos executivos a gente consegue, ao longo do tempo, né? E a gente fala bastante sobre isso aí nos nossos conteúdos, principalmente aí nos nossos cursos, né? Gratuitos. Sobre esses detalhes que a gente precisa pegar, esses detalhes que a gente precisa cuidar, né? Então, quando a gente está falando sobre execução de uma base, por exemplo, eu dei aqui um exemplo, né? Também mais no começo da live, se você chegou agora, depois você assiste a gravação, das características geométricas ali, da execução, de um detalhe executivo que às vezes passa batido e a gente acaba fazendo uma largura muito maior. Então você acaba demorando muito mais, gastando mais hora de máquina para espalhar mais material e esse material acaba indo lá direto para perda, porque você acaba desperdiçando material, né? Na verdade, tem uma diferença também entre perda e desperdício, né? Perda é aquilo que é inerente, né? Essa descrição é minha, não sei se alguém tem alguma outra descrição, mas é inerente ao serviço. Então, para eu fazer, sei lá, piso aqui nessa sala, eu tenho lá 5%, por exemplo, de perda que vai quebrar piso, que vai, né, vai ter algum recorte, alguma coisa. Agora, desperdício é aquilo que, infelizmente, você desperdiçou, né? É um recurso que você poderia não ter desperdiçado, né, que você poderia ter utilizado, mas por algum motivo, por alguma falha, por algo que aconteceu, você acabou usando a mais ou acabou não usando, né, não utilizando. Então esse desperdício tem que ser combatido todos os dias, né, nas nossas obras, e a perda, né, dentro do aceitável, ela sempre vai existir, mas a gente tem que minimizar. Nesse exemplo que eu dei aí da base, né, das larguras lá da base, a gente tem que ir encurtando o máximo possível, mas nunca correndo o risco de eu executar a menos. Eu sempre tenho que estar dentro ali das dimensões, né? As normas também têm tolerâncias, né? Também na largura, na espessura, tudo mais, mas sempre tem que estar dentro aí dessas tolerâncias. Então foi um exemplo bem prático. Também na espessura, né? E se a gente for fazendo consumos desses materiais importantes, né, no dia a dia, né? Cada dia o próprio apontador que está no trecho ali cuidando do material já pode ir fazendo o consumo e ver se o que ele pediu de material deu alguma diferença ou não, já pega no dia, né? O engenheiro acompanhando ali, ele pode também ficar em cima disso daí. Porque você imagine 2, 3 dias de produção
gastando mais material, né? Tendo algum problema aí de perda de material, de consumo de material. Isso aí lá no fim do mês, né, o gráfico aí do custo vai lá para cima, então isso tem que ser acompanhado o mais de perto possível. Então são coisas assim que a gente vai pegando no dia a dia, né, pessoal? Então a gente já está aí com 40 minutos de live, né, praticamente. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, algum assunto sobre a nossa aula 1, né, a gente falou hoje aí sobre por que eu acredito que nós estamos vivendo a década de ouro do mercado de estradas. Né, se você chegou aqui e caiu de paraquedas, né, no link da nossa bio a gente tem o link para você se inscrever no nosso curso gratuito Semana de Estradas, né? As aulas já estão rolando, já começou a aula ontem, né? E a gente tem lá o nosso grupo do WhatsApp, né? A nossa comunidade do WhatsApp, onde a gente tem lá os avisos lá das aulas, né? E também a gente tem um grupo de interação, né? Um grupo de dúvidas, acho que a maioria aqui deve estar lá no grupo de dúvidas, onde estão rolando vários assuntos, né? A gente tem bastante coisa que a gente vai comentando lá, eu sempre coloco uns áudios aí com alguns conteúdos complementares, lá a gente pode interagir, a gente pode ter esse momento até para fazer network, a gente sabe como é difícil fazer network, né? Engenheiro aquele perfil mais travado, mas não tão comercial, não tão influente assim, né? Então a gente tem essa dificuldade para fazer network. Então ali a gente conhece gente da área, engenheiros, a grande maioria, né, são engenheiros. A gente pode até fazer um network e conhecer gente nova e vão rolando lá muitos insights, né? Muitos assuntos novos, né? E também, né, a gente fez um post lá no Instagram, aqui no Instagram, né? A live está sendo transmitida aqui no Instagram. É, a gente fez um post lá para você poder concorrer a uma consultoria individual online comigo. Então, comente lá, né, insights, aprendizados, né, que você teve, né? Ó, o pessoal falando, eu sou travado, é isso mesmo, eu sou travado. Eu também sou uma pessoa tímida, né? Às vezes tem gente que acha que não, que parece que não, mas eu também sou muito tímido. Então, eu sinto essa dificuldade até de fazer network, sempre senti essa dificuldade, eu estou cada dia aprendendo, né? Cada dia desenvolvendo isso. Então, o network é uma das chaves do sucesso, é uma das coisas que a gente tem que aprender, né? Que a gente tem que destravar, tá? Então, quem assistiu a aula, né? Pegou lá insights lá, comente lá no post do Instagram para você concorrer a essa mentoria, né? Essa consultoria aí de 1 hora individual online. É só comentar com seus insights, os seus aprendizados lá, que depois a gente vai fazer um sorteio. Tá, pessoal? Então é isso. Se ninguém tiver aí mais dúvidas, alguma coisa aí, a gente vai encerrando por aqui, né? Amanhã a gente já libera a aula 2 e aí depois na quinta-feira a gente vai liberar a aula 3. Então fique conosco aí, a semana de estradas, essa semana está sendo intensa, né? Cheia de conteúdos, cheia de materiais. E eu espero vocês aí na próxima aula de amanhã. Até mais!